pós-jogo dessa via crucis do Sport na Série A do Campeonato Brasileiro 2025. Um time que eu nem sabia que era possível, mas nas últimas rodadas o Sport redimensiona o seu próprio fracasso. Tá? Nas últimas rodadas, sob o comando de César Lucena e sob os olhos incapazes, absolutamente incapazes de enxergar o básico do ainda presidente Yuri Romão, tá? Um presidente fantasma, na verdade, já com renúncias anunciadas uma, duas, três vezes, uma carta protocolada para sair finalmente no dia 15 de dezembro, de dois gestores de futebol, Thiago Gasparino e Henrique Ambrogini, que não são capazes de enxergar o básico. E esse básico, ele não é agora, depois de 7 jogos, não. Se eles não conheciam César, se eles estavam no clube há tanto tempo e não conheciam César, se ninguém chegou para eles para explicar o risco que corria com César, com 2 jogos já dava. Tá? Foi falado aqui nesse programa. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Nenhum clube da Série A do Campeonato Brasileiro, nenhum, tá? Pode deixar 9 jogos nas mãos de um profissional que não tem a menor capacidade, a menor experiência, nenhuma rodagem, nada para tocar um clube de Série A numa competição como essa. O Sport, nas mãos de César Lucena, virou um experimento de horror. Virou um time sem pé nem cabeça. Um time que piora a cada jogo e que piora dentro de todos os jogos. César Lucena, ele é auxiliar fixo do clube. Tá? Ele é um auxiliar fixo do clube. E como tal, ele deveria ter um único objetivo, uma única missão, uma responsabilidade, que era, enquanto auxiliar fixo do clube, ou seja, Pepas da vida chegam e saem. Antônios Oliveiras da vida chegam e saem. Sossos, Gutos, Eduardos, Daniéis, todos chegam e passam. César Lucena fica. Sabe Deus por que fica, mas fica. Ele é o auxiliar fixo do clube. Diferente de todos os outros que indicam reforços, que têm seus próprios jogadores, que têm seus conceitos próprios, César, mais do que qualquer um deles, tem como responsabilidade básica cuidar do interesse do esporte. E é inacreditável como ele faz o oposto. César Lucena, nesses jogos que deram a ele na Série A, ele dinamitou o esporte. Tá? Ele dinamitou o esporte de forma atabalhoada, procurando saídas onde não existem saídas, dando chance a jogadores que não deveriam nem mais estar pisando em campo, não só pela baixa qualidade técnica, mas por não fazerem parte do esporte de 2026. E por não serem jogadores com contrato com o esporte. Ele colocar em campo Kevson, como vinha colocando, insistir em Léo Pereira até como centroavante. Segundo jogo, né? Sabe? Ficar colocando Johan dentro de campo. Ele não está respeitando o básico do que o cargo dele pede, que é preservar os interesses do esporte. É claro que nesse programa, ao longo dessas 36 rodadas, nós já apontamos
e direcionamos as críticas para os verdadeiros culpados. Para os verdadeiros culpados. Que tem culpa em deixar Isso. Yuri esse Romão, treinador aí. Rafael Campos, Guilherme Falcão, que já... 4 que já anos vendo, Isso. observando diariamente tudo que se acontecia, todos os processos de anos anteriores, de falta de iniciativa, e ele permanece aí. Isso. Então, assim, ao longo dessas 36 partidas, ninguém foi tão criticado quanto Yuri Romão, Rafael Campos, Guilherme Falcão, Thiago Gasparino, Henrique Ambrogini, tá? Paulo André. Todo mundo que colocou a mão nesse esporte, todos já foram criticados. Pepa foi criticado, Antônio Oliveira foi criticado, jogadores de baixíssimo aproveitamento, como Matheus Alexandre, tá? Como Paciência. Até o próprio Daniel, em alguns jogos, que Também a gente foi viu criticado, erros sim. absurdos de condução. Jogadores como Matheus Alexandre, como Paciência, Sérgio Oliveira, Rafael Thierry, Igor Cariús, tá? Aderlan, Pablo, foram jogadores muito criticados aqui. Muito criticados. Agora, não dá para transformar César em café com leite. Porque o que eu percebo é que há, dentro do universo do esporte, até dentro do universo da imprensa, uma certa visão de que César É uma vítima do processo. é uma vítima eterna do processo, que ele é um eterno café com leite. Veja só, um clube profissional se dá ao luxo de ter um auxiliar fixo, esse cara tem que ser alguém que entende muito de futebol, alguém que entende muito do esporte, alguém que seja capaz de pegar um elenco em baixa, de levantar o moral do elenco, de reorganizar, de valorizar jogador, de valorizar atletas com contrato com o clube, de fazer uma transição. César, desse histórico todo, ele tem 2 jogos dignos. As transições da Série B do ano passado. Lembrar, por exemplo, Fred, até para retratar outros clubes que passam por isso. Sim. O Fluminense com o Marcão Sim. tá lá, é o profissional do clube que nas emergências está ali. Vários Pra clubes. isso. Não, o clube, veja só, o clube precisa, Cauê, ter confiança e poder demitir um treinador e saber que talvez passe 2 jogos. Exato. O Sport é um clube que não tem como. O Sport demite um treinador e faz assim, ó, enquanto não trouxer outro vai perder. Só que eram 9 jogos, pô. A gente falou aqui e é engraçado assim, porque parece que só a gente fala. Como é que alguém toma uma decisão? Yuri Romão, Rafael, Henrique, assim, ó, e agora? Daniel vai ter que sair. Porque Daniel falou algo que incomodou a gente. Daniel vai ter que sair. Certo. E aí, a gente faz o quê? Não tem como contratar um treinador. Não vamos gastar. Não vamos gastar, o cara vai ser queimado e tal. Beleza, veja só. Aí Yuri ia Quem dizer, a gente tem em casa era pra eu resolver? dizer, ó, eu tô aqui nesse clube há algum tempo. César, a gente vai deixar um jogo, 2. Se ele ganhar o jogo, se as coisas forem, beleza. Mas se ele perder os 2, a gente vai ter que agir. Qual o plano B que vocês me dizem? A gente vai ter que agir rapidamente. Me traga um auxiliar. Alguém que aceite. Porque, vê só, tem muito profissional nesse Brasil, eu já falei isso. Capacitado. Que dizia assim, E nunca teve a chance eu perto. pego esses 7 jogos. Um contrato até dezembro, ganhando pouco. Alguém mais promissor. Alguém que tem um trabalho numa divisão de baixo. Que seja promissor, um jovem. Porque numa dessa tu conhece um treinador, tu abre uma porta, tu vai criando ela. Alguém. Numa dessa, Eduardo Batista vira o treinador. Exatamente. Numa dessa você faz o Eduardo. Só que o Sport nunca mais pode fazer o Eduardo, porque César não permite que o Sport faça um novo treinador. Veja só, César impede o Sport. Desde que César se tornou auxiliar do Sport, fixo. o Sport não consegue formar um outro treinador. Porque César ocupa uma posição muito nobre para um clube de Série A. Muito nobre. E ele é um absoluto. Ele é um absoluto, um eterno tampão. Um eterno gente boa. Um eterno profissional correto. Um eterno trata todo mundo com educação. Um eterno perdedor de jogo, pô. O que ele tá fazendo com esse esporte? O que ele faz? Escalando Léo Pereira todo jogo. É um tapa na cara. É um tapa na cara até do presidente.
É um 2 tapa na centroavantes cara. no banco. É um tapa na cara de quem trouxe, de quem indicou. Porque o Collor Ramírez, de quem indicou Barleta. Porque ele não dá chance aos jogadores que têm contrato. Ele coloca um Léo Pereira, que eu não sei se Léo Pereira arruma time da primeira prateleira de Série B ano que vem. Assim, e o que mais me assusta é isso, não é nem César fazer tudo isso, é não ter uma voz para dizer, César, pelo amor de Deus, a gente contratou um cara aqui, esse Collor Ramírez, eu acho que ele é fraco mesmo. Eu acho que a gente contratou um jogador merda. Eu acho que ele é fraco. Mas bota esse cara pra jogar, pelo amor de Deus, em vez de tu colocar um inútil do Léo Pereira, que não é do esporte, que não é centroavante, em vez de tu colocar ele no segundo tempo, pelo amor de Deus, dá 45 minutos pra ver se esse cara faz 2 gols e a gente arruma um time pra ele. Fred, deixa eu te perguntar Pra ver se esse cara dá um chute na barra pra gente saber quem é esse cara. Deixa eu te perguntar uma parada. Zé Lucas jogou o Mundial Sub-17, certo? Sim. Tá voltando agora. Faltam 2 jogos pra acabar. Descansar, pelo amor de Deus. Pronto, aí, deixa eu fazer. Faltam 2 jogos pra acabar. Já tava nessa sintonia. Exato. Faltam 2 jogos pra acabar a campanha do esporte. Zé Lucas tá voltando. O que é que você faria? Veja só, de forma muito direta, todos os jogadores do esporte, todos, desvalorizaram nesses 7 jogos. Todos os jogadores do esporte têm uma leitura pior da torcida de César Lucena pra frente. Todos. Pronto. O esporte, só pra terminar, Cássio, o esporte, pouco antes disso, negou 3 milhões pra liberar Mateuzinho. Tá? 3 milhões. O jogador não é nem do esporte. O jogador tem prestado até julho do ano que vem. Chegou 3 milhões na mão do esporte e o esporte negou. Porque Mateuzinho resolveu o jogo contra o Corinthians. Porque Mateuzinho com o Daniel jogava bem. Mateuzinho com o César. Acabou o jogador. Então, assim. Então, assim, respondendo a pergunta, você. Férias, Ok, Zé pronto. Lucas. Pronto. A informação durante a transmissão do Premier. Eu acho que foi o Juan Torres que estava. Que Ambrogini foi perguntado isso, e Ambrogini disse que, claro que foi, mas tem que contar o que o diretor de futebol falou, até para mostrar como os caras enxergam o futebol. Que a comissão técnica do esporte e Ambrogini conta com o Zé Lucas para os 2 jogos Tipo, finais do quase Brasil. uma força-tarefa. Estamos fazendo uma força-tarefa. Assim, veja, é a mesma coisa que aquele Riquelme, aquele zagueiro que nunca tinha jogado, e eu falo o tempo todo, meu irmão, se o valor é esse, não bota pra jogar não, meu irmão. Se alguém quer pagar isso, vende e pronto. Aí botou o primeiro lance atropelado por... Veja, claro que foi Hulk e tal, mas se tava quase vendido, pra quê? Quase assim. Pronto, então, e é a mesma situação. Um produto bom na prateleira quebrada, pô, quem faz isso? E é um pouco da mesma situação agora, que... Assim, quem faz o futebol... Porque quando o Fred fala... direcionou a crítica a César, que merece todas as críticas, o cara perdeu 7 de 7, pô, e perdeu 7 de 7, piorando um trabalho consideravelmente, mas eu só ressalto que ele não é uma ilha dentro do esporte. Ele não é um cara que está treinando e que não escuta ninguém, e tudo que acontece é por... Eu trouxe essa informação porque todo mundo pensa diferente do que a gente pensa, assim. Não tem problema nenhum, naturalmente. Agora, pelo menos, os caras deveriam se dar conta que o pensamento deles está muito equivocado há muito tempo. Então, a forma como César... por mais que a gente ache um absurdo a forma como o esporte vem sendo conduzido, mas não é só conduzido por César, é conduzido por quem faz o futebol do esporte. Porque, meu irmão, com essa campanha, com esse colapso, com o destino absolutamente selado, com outro menino, com não sei quantos jogos já na temporada... Qual é a chance? Veja, Lucas valorizou. Aqui, detalhe: o orçamento do esporte para 2027. Já falei algumas vezes aqui, que o esporte interna foi passado para Branquinho e tudo, que seria de 117 milhões de reais, dos quais 65 milhões pela venda de Zé Lucas. Eu acho que esse 65 pode ter sido detalhe. Seria muito dinheiro, seria a maior venda da história do esporte, pegar 65 milhões. O recorde é com Pedro Lima, que foi 42. Mas talvez, depois do Mundial, até porque essa informação é antes do Mundial Sub-17, depois do Mundial, talvez esse número seja conservador. Mas esse número precisa de Zé Lucas. Sem Zé Lucas, a receita do esporte normal, cota de TV, bilheteria, sócio, patrocínio,
é de 52 milhões de reais para o ano que vem. Então, se você... Detalhe, se você fizer as contas, ele dá 55% da receita que o Sport projeta. Esse menino não vai valorizar um centavo diante do Bahia e diante do Grêmio. E assim, não, veja, não vai, não, veja, ele não vai bater um escanteio e fazer um gol de cabeça no mesmo lance assim. Ele não vai valorizar um centavo. Detalhe, antes que alguém diz, pode até valorizar, mas com o risco que não vale O a pena risco é muito de maior. jeito O nenhum. risco é muito De maior. jeito nenhum, veja De só. desvalorizar. Pelo Mundial que ele já fez isso no Sub-17, pela quantidade, já o ano dele já está resolvido. O ano de Zé Lucas está resolvido. Se quem faz o futebol do esporte acha que é o que o esporte fez lá na Vila Belmiro, da forma como conduz, quem entra, quem sai, quem participa, que você acha, você fica, meu Deus do céu, que loucura. Aí no fim das contas chega uma informação como essa, aí eu acho que as pedras se encaixam, porque realmente eu não alcanço. Eu realmente não alcanço. A forma como o futebol do esporte é feito, eu não alcanço. Mas nesse ponto específico, porque isso aqui já está perdido, que tenha sido uma frase protocolar. Porque se foi uma frase a Vera, é um risco assim. É uma falta de necessidade absurda essa possível utilização de Zé Lucas contra Bahia e contra o Grêmio. Não, simplesmente não precisa. É a taça de cristal de ouro. Aí dá para César, o garçom atabalhoado, desfilar pelo salão, podendo quebrar. E achar que esse desfile vai render aplausos. Que vai resolver a vida do esporte. Não vai, porque César não teve capacidade de arrumar 4 pontos. César só precisava arrumar 4 pontos. Que é o óbvio. Eu não disse, mas é o óbvio. O risco de lesão. Isso, 4 pontos. Ó, para deixar de macular, reduzir a mácula da história, como a pior campanha do Nordeste, do América de Natal, e 4 para do Náutico. Então as escolhas dessa gestão de, como até coloquei no último jogo, de preferir dar chave do futebol lá para César, transformar o esporte no indigente, está indo pelo caminho mesmo. É um indigente. É um indigente porque não tem cara, não tem face, não tem nada. Não tem nada, não existe. Não existe uma face. Não existe. Você não consegue entender o time. Você não consegue entender as escolhas. Cauê, eu vou ser muito franco. Nos últimos jogos, eu passei a ter vergonha. Isso. Sabe quando você tem vergonha alheia? Não é vergonha do esporte, de ser torcedor, não. Não, é Eu vergonha fico do que ele tá constrangido fazendo. de ver César dentro de campo. É. E assim, eu fico constrangido. A minha palavra é essa, eu tenho vergonha. Eu me sinto na situação dele, eu tenho vergonha. Porque assim, ele tá a serviço do quê? De quem? O raciocínio dele é isso. O raciocínio dele é colocar Kevson. Como é que ele chegou a essa conclusão? Por que ele colocou Cariús hoje com 3-0 no placar pra Cariús chegar dizendo, vamos jogar 3-0 agora? Por quê? Porque ele achou que o melhor é colocar Léo Pereira de centroavante. Fred, aquela troca que a gente comentou, ele fez uma troca com 29 minutos, botando Cariús no lugar de Mateuzinho, por isso Foi. que eu lembrei. Com 30 minutos ele parou de novo o jogo. 1 minuto entre as duas Depois, trocas. Aderlan no lugar de Matheus Alexandre. Nenhum treinador da Série A até a C faz isso. Por isso que eu disse que César hoje, se sair do esporte, ele não arruma cargo para comandar um time da Série C. Eu acho que ele não arruma da Série D. Eu acho que ele não arruma do Pernambucano. Isso, só lembrando, o jogo tinha passado uns 3 minutos parado por conta da história do Sim. pênalti. Ou seja, se Matheus Alexandre estava com algum problema ali, e que até apareceu várias vezes, Matheus Alexandre conversando com o Robinho ali, depois do lance. Acho que o próprio Matheus Alexandre teria levantado a mão. Professor, não dá, não é possível. E você pergunta, você vai fazer substituição, você pergunta para a turma, ó, alguém mais? Para você não queimar mais uma parada. Não, simplesmente ele fez um minuto depois. E aí, Fred, ele também tem culpa. Não é só porque você ser... Falta, às vezes, humildade de você entender, e aí eu vou trazer até aquele programa que a gente falou muito de jornalismo, que a gente teve humildade de colocar, tem coisas que às vezes passam um pouco pelo... A gente tem que saber que a gente pode não entregar. Talvez a gente não tenha capacidade suficiente para entregar tal tipo de trabalho. E César?
quando foi escolhido para encerrar essa competição do Sport, ele poderia, quando Yuri chamou, quem foi que deu a missão a ele? Disse, ó, César, a missão é contigo. Ele ter tido a humildade de entender que, até pelo momento, e ele tinha isso, até pelo momento, ó, eu acho que eu não vou entregar meu agregar. cargo aqui. Eu vou entregar meu cargo. Eu não vou conseguir agregar. Tá entregue o cargo. Tá Eu também aqui. não vou pegar, não. Eu deixo meu cargo à disposição. É, Vocês podem querer que eu vá embora, isso. podem me demitir. Perfeito. Mas eu acho que nesse momento eu não vou conseguir agregar. É isso. É isso. Porque várias vezes na profissão da gente, a gente teve entendimento de uma missão chegar para você e você, Perfeito, Cauê. será perfeito. que fulano, será que outra pessoa não consegue não? César será que eu não poder- posso ter um reforço de alguém para me ajudar? Porque César deveria, só César eu deveria não ter vou dito, ó, conseguir. a situação tá muito grave. Eu não tenho experiência. Eu não tenho diálogo com esse elenco. Eu não tenho, tá, os requisitos necessários para dar o Isso. suporte que o clube precisa para esses 9 jogos. Então eu tô colocando meu cargo à disposição, tá? Porque era uma forma dele preservar a imagem dele. Porque sabe o que é que tá acontecendo, Cauê? Eu vou pedir para nosso diretor Márcio colocar alguns superchats na tela. Eu vou começar pelo primeiro de Cauã Reynolds, tá? O primeiro, o superchat de Cauã Reynolds, que diz o seguinte: César Lucena não tem capacidade alguma de trabalhar com futebol. É um completo inapto. Na entrevistas com os candidatos, que a gente vai fazer uma série de entrevistas com os candidatos à presidência do Sport, vocês têm que perguntar. E aí cortou, mas ele termina o seguinte: eu me recuso a votar em quem não admitir César. O que ele está dizendo aqui é que a gente tem que perguntar aos candidatos se demitir César é um plano Se tá dentro, porque É um plano é o primeiro passo. de gestão do clube. Veja a que ponto César chegou. As pessoas estão mandando superchat pro nosso programa para pressionar Isso. a gente a perguntar aos 3 candidatos a presidente que demitir César. Porque se o candidato a presidente chegar aqui e disser que não vai demitir César, Perde voto. ele vai perder voto. Veja a que ponto César chegou. César chegou a um ponto que a demissão dele vai ser uma exigência para os próximos, para os 3 candidatos, que um deles vai ser o presidente. Veja só, César Lucena acabou a história dele no esporte ao assumir esses 9 jogos. E sabe o que é pior? É que ele acabou com todo mundo concordando que tem que acabar. Sim. Ele acabou se tornando um mal para o esporte. E repito, eu não vou ficar aqui transformando César Lucena em café com leite, tá? Eu não vou transformar César Lucena em café com leite. Eu não tenho nada contra César Lucena. Eu acho um cara educado, um cara correto, um cara Exatamente. cordial, um cara trabalhador, mas ele não pode estar aqui. Olha quem está atrás dele. Como é que ele vai enfrentar a Vojvoda? A imagem é... Como é que ele enfrenta a Vojvoda? Como é? Como é que ele enfrenta a Vojvoda? Se ele troca um lateral aos 29 e aos 30 ele levanta a placa, ele não sabe nem a regra. Ele levanta a placa para trocar de novo depois que o jogo tava parado, que é o que o Cauê falou. Não, Matheus Alexandre disse, ó, me substitui. Aí você diz, meu amigo, cara, eu acabei de tirar. Isso se for Agora, Matheus Alexandre pedindo, que a gente não sabe. eu tô dizendo, é o que eu tô dando a única chance, quer dizer, Matheus Alexandre, depois de. Porque Matheus Alexandre não decidiu sair em 30 segundos. Exato. Se ele viu a placa, ele podia ter dito, ó, me tira. É. E se depois disso ele disse, me tira, eu disse, meu irmão, agora você espera. Agora dê um jeito aí. O jogo tá 3-0, meu irmão. Agora, segura tua onda aí. Pra eu Porque mexer, pra eu mexer, porque senão eu vou me queimar. Senão eu vou passar de que eu não sei nem conduzir substituição. Porque a conclusão que a gente chegou aqui, Cauê anotou no papel aqui, disse, não, isso aqui não é possível que eu vi isso não. Ele gastou uma substituição para trocar um jogador aos 29, a bola nem andou. Aos 30, ele fez outra. Pra botar 2 laterais. Para botar 2 laterais. O jogo 3-0 pro time. 3-0 pro outro time. Então, assim, Antônio Oliveira não foi o pior treinador do esporte em 2025. Não pô. foi. Antônio Oliveira não foi o pior treinador Não do foi. esporte em 2025. Foi caro. Foi mais caro. mas Pô, tá não aqui foi. no- Mas não O foi custo-benefício não se calcula. Mas o custo-benefício de César também ainda existe, seja lá quanto for. A não ser que César pague. Se César estiver pagando, ó, eu vou assumir a prestação de Antônio Oliveira. Beleza, César. Comanda aí. Mas não é de graça? Repito o que eu vou dizer aqui, tá? Gabriel. Os laterais. Luan Cândido.
Tá? Os laterais, Aderlan, o próprio Matheus Alexandre não estava tão mal com o Daniel, lembra? Sim. Tá se recuperando, tá Sim. encaixando. Ramon Começou piorou a ruir demais. tudo, começou Piorou a ruir demais. tudo. Rivera parou de ser um destaque. Começou a ruir, porque desorganizou. Quando você desorganiza, Exatamente, César. expõe fragilidades. César implodiu o time, pô. Implodiu taticamente. Implodiu tecnicamente. Implodiu moralmente. Para atender ou devaneios da cabeça dele ou sugestões de outras pessoas. Porque eu não acho que nem no maior devaneio de César ele pensou assim: eu vou voltar a usar Kevson. Porque assim, Não dá. Não escutou os pitaquinhos. Não escutou. veja Tem, só. tem muita cara Cássio de escutar falou há os uns 3 pitaquinhos. programas uma coisa que vem sendo quase que um mantra da gente aqui. Procurar vocabulário para não dizer o que a gente quer dizer. exato. Aí eu vou de devaneio hoje, para não dizer a palavra que eu quero dizer. Não é possível que ele tenha olhado assim no treino e tenha dito: meu irmão, como é que esses caras não usavam esse menino? Eu vou usar Kevson. Eu vou pegar esse Kevson e vou usar. Ele não fez isso. Pô. Ele não tem nem. Ele não fez isso. Ele foi induzido a fazer isso. É a minha conclusão. Se não for, me desculpe. Tá? Tô fazendo relação aqui, me desculpe, eu sou um merda. Tá? Sou irresponsável, pronto. Aceito. Mas, porque eu não quero acreditar. Se foi você que pensou, César, eu não quero acreditar que você chegou nessa conclusão. Que você viu o treino e disse assim: eu vou de Kevson. Kevson vai resolver. Eu vou de Kevson. Eu vou agora jogar Não sempre. fez nada até agora, Nada, mas vai. Eu vou de Kevson. Porque Léo Pereira, vamos lá. Tem velocidade ali, bota a bola na Já frente. tem as enganadas É um dele. peladeirão, César também é um peladeiro, pronto. Mas Kevson não tem. Kevson, pô. Agora, Léo Pereira, na ponta, tentou, beleza. De centroavante, não tem um diretor. Henrico e Yuri Romão. Eu sei que talvez Yuri Romão não tenha nem mais, já tenha largado assim qualquer conexão com o futebol. Mas assim, não pode dizer assim, ó, César, professor, vamos fazer uma reunião aqui. Professor, é o seguinte, ó. Eu não sei se você sabe, Se deu conta? se deu conta, mas é o seguinte. Léo Pereira, ele está emprestado. A gente não tem interesse nenhum na renovação do Léo Pereira, tá? E isso era para César, com a posição que tem. Era pra ele que dizer saber isso. tudo, Era. conduzir todo esse processo. Isso, era pra o Se gesto. tivesse um treinador, inclusive, de dizer, ó, não vai usar isso aqui, Exatamente, ó, use no limite. Use no limite. Prioridades são esses. Era pra ele, como auxiliar fixo, ser o cara que domina isso. Era pra Isso. dizer, ó, Léo Pereira, ele não é nosso jogador, a gente não tem interesse, tá? Vamos colocar Barleta pra jogar, porque Barleta é um cara que é valorizado no mercado. Já tem time de Série A querendo Barleta. Mas a Chapecoense veio sondar Barleta e a gente disse que só libera vendendo e ela não quer pagar vendendo. Ela não quer comprar. Mas se tu colocar Barleta em campo e Barleta fizer uns 2 golzinhos, vai ter gente pagando, como já tem time do Japão querendo Léo Pereira. Isso. Porque o time do Japão que tá querendo Léo Pereira, César, é por tua causa. Porque tu deu o jogo a ele, ele fez gol. Aí ele valorizou. E meu atacante aqui, por que tu não colocou Barleta? Detalhe, quem é melhor, Cauê? Barleta ou Léo Pereira? Não tem nem discussão. Quem é melhor, Cássio? Barleta ou Léo Pereira? Quem é do clube? Barleta ou Léo Pereira? Quem joga? Léo Pereira, todos os jogos, seja de ponta, de centroavante. Se quiser, bota de zagueiro, que ele vai botar. Vai. Então veja só. Por quê? O que é que o clube está ganhando? Henrico Ambrogini, Thiago Gasparino demitiram o artilheiro do time, o cara que era fundamental para esse esporte ser competitivo. Porque eles demitiram o cara porque o cara teve um estranhamento com o fisioterapeuta. Foi nem com o médico que passou, foi com o fisioterapeuta. E não foi um estranhamento por desautorizar o trabalho do cara, por desrespeitar o trabalho do cara. Foi um estranhamento porque o fisioterapeuta queria que ele fizesse um trabalho a mais na sede, no CT. Meu amigo, para um time que tá na lama do jeito que o esporte tá, finge que essa briga não existiu. Sabe por quê? Porque Derek também não é do esporte. Deixava Derek jogando. Ou então tirava Derek, ó, Derek vai sair. E vamos usar, como a gente falou aqui, e vamos usar essa saída de Derek para dizer que daqui para frente Nessa história, vão jogar os nossos. nessa historinha de picuinha. Ah, porque falou isso, não sei o quê. Tirou um técnico, tirou a saída de Daniel. Ah, por isso perdeu o Derek. É muito ego, porra. Assim, é ego. Os caras são
palavra, os caras são ególatras, assim, numa escala assim. Mas, assim como eu até coloquei no blog, eu digo o seguinte: faltam 8 dias. 8 dias. Esse martírio tá perto do fim. Hoje, sexta. Não, o dia 7 dia 7 é um sábado ou domingo? Senão faltam 9. Domingo. Ih, Domingo. rapaz, então bota mais um aí. Faltam 9. E a gente não tá em janeiro, Cássio. Se fosse janeiro, primeiros erros, você. Então, começando agora. O ano todo errando, pô. O ano todo se errando. O ano todo. Então, você tem que ter o mínimo de humildade de entender que, meu amigo, será que tudo eu sou vítima? Será que tudo é um acaso? Será que tudo é azar? Nada é demérito do meu trabalho. Nada foram problemas ocasionados por escolhas minhas. Um ponto que Fred colocou logo no início, quando foi. Ah, imagina a turma tomando a decisão sobre César. Pô, ninguém conseguiu pensar na reunião de escolha de. Ó, é César, ó. Mas vê. E aí, independentemente do passado de César ou não. Mas para qualquer coisa na vida, você precisa ter plano A e plano B. Ninguém pensou no caos que a gente tá. Se César não aguentar o primeiro e o segundo jogo, a gente vai fazer o quê? Qual o plano B? Caso os 2 jogos, os 3 jogos de César implodam. Exatamente. Não tem. Não pensaram. Aí, Não Cauê, tem, nunca pensaram. eu queria agora falar de forma diretamente, como se fosse um diálogo, tá? Com Henrique Ambrogini. Henrique Ambrogini, gestor de futebol do Sport, depois do último jogo na Ilha do Retiro, resolveu dar uma coletiva atacando a passividade que reina no clube, de acordo com ele, dizendo que aquilo machucava ele, que ele estava revoltado com a passividade, que os processos eram extremamente passivos e que ele estava ali expondo toda aquela passividade. Quem é que pode alterar alguma coisa acima de César Lucena? Quem é que pode? Não é você, Rico. Você viu César pro primeiro jogo, pro segundo jogo, pro terceiro jogo. Você viu o time defiando. Você viu Léo Pereira ganhando chances. Você viu Atêncio, que esse Sport gastou milhões com juros, uma transação, sabe Deus como explicá-la. Não ganhou mais um minuto com o César Lucena. Nem viaja. Nem viajando mais está. Não ganha um minuto com o César Lucena. Você viu isso, Henrico? Você viu Kevson, que vai ser devolvido ao Santos, que saiu de lá como terceiro reserva, aqui foi terceiro reserva e vai voltar lá para ser dispensado para jogar no time de terceira divisão. Você viu o César fazendo isso e você fez o quê? Você viu o Sport, que era competitivo com o Daniel Paulista, se transformar num time. O Sport não era o time que mais perdia no campeonato. Não era o recordista em derrota. Não era o time que mais levava gol. Não era o time que mais perdia. Não era a pior defesa. O Sport não estava nem perdendo. O mais comum nem era perder. Era empatar, ganhava um, empatava 2, perdia 1. Você viu César Lucena transformar isso. Transformar um time que tinha voltado a ser competitivo num saco de pancadas que nem reage. Você viu tudo isso e você ainda não fez nada. Você teve a coragem de dar uma entrevista reclamando de passividade sem que você tenha feito nada. Apenas tentar tirar o seu da reta. Você não fez nada, meu amigo. Nada. Zero. Você não tomou uma medida com esses últimos jogos. Uma. Você não afastou um jogador. O jogador que você afastou era o melhor do time. Foi o que você resolveu afastar. E depois do comentário de passividade, deu o quê? E exatamente. Saíram quantos? Saíram nada, não muda nada, a passividade foi a mesma. Aí é a mesma coisa que eu disse pra César. Se você chega na entrevista daquela, disse que foi passividade do elenco e não bota ninguém pra fora, eu chego pro presidente ou pra qualquer coisa, presidente, eu tô fora. Exatamente. Porque se eu detectei, se eu diagnostiquei que tem um problema interno aqui e você não tem coragem de tirar essa pessoa, então eu vou embora. Henrique, eu vou dizer uma coisa pra você. O que você tá fazendo no esporte tá impedindo que você trabalhe em outro lugar. Tá impedindo que você trabalhe em outro lugar. Mas é isso que você está falando. Eu já disse vários outros elementos, assim. A impressão que eu tenho, assim, é que
muita gente não se dá conta disso. Eu já falei algumas vezes disso sobre Yuri Romão, presidente do Sport, que eu disse, ó, o colapso foi tão grande que a impressão que eu tenho é que quando terminar o mandato, assim, que talvez a própria vida profissional dele seja afetada de alguma forma. Assim, eu não consigo imaginar assim, que as pessoas separem tanto o Yuri Romão, presidente do Sport, de toda a vida profissional. Eu acho que esse tipo de coisa deve carregar. E isso vale para outras áreas. Isso eu acho que vai acontecer com o Rafael Campos. Rafael Campos, que cresceu no esporte, um cara muito questionador e tal, passa a ser um cara que as pessoas vão olhar assim e vai dizer, ó, meu irmão, a passagem desse cara assim Você não pode ter voz. não passa a não ter voz, perde a voz, na verdade. E agora, mas isso eu tô falando, obviamente, dos abnegados, mas dos profissionais é a mesma coisa. O outro, Tiago Gasparino. esse eu acho que tá certo, porque esse nem fala. Esse já percebeu que eu disse, meu amigo, eu vou ficar calado. Quanto menos eu me Exatamente. melhor. Meu irmão, veja, certamente tá fazendo bobagem. Todo mundo faz lá, não é o que não faz. Mas no mínimo o cara disse assim, eu vou ficar calado. Porque numa dessa, se ele desse a coletiva, isso que o Fred tá falando de Ambrosino, tava falando dele naturalmente. Tava falando dele exatamente. naturalmente. Então, assim, Não, o Thiago deve ter sido o bonequinho buzinando em César. Kevson. então, assim, em qualquer clube do Nordeste, se surgir o nome de um desses aí, a gente vai lembrar Muito. de cada detalhe do que foi feito. Porque escolher perder 9 jogos, como o Sport escolheu, é algo assim assustador. O Sport de Daniel Paulista estava livrando os recordes negativos. Sabe por quê? Porque Henrique não tá nem aí se o Sport vai fazer 17 ou 18 pontos. Quem tá aí é Cássio, que fica fazendo conta para não ser pior do que o América Natal. Não tem conta mais não. Veja, nesse momento vai pegar o Bahia, na Libertadores. O Bahia na Fonte Nova e o Grêmio na Ilha. Veja, é isso aí. Veja, salvo uma grande zebra, o Sport terá a pior campanha da história do Nordeste. E Então- assim, e se isso acontecer, Fred, e se isso acontecer, isso vai significa que perdeu os 2 jogos. Ou seja, se isso acontecer, 11. o time isso vai acontecer, porque em 33 pontos o time não conseguiu 1. Veja, se isso acontecer, 11 é porque o Sport terminará com 11 derrotas seguidas nas últimas 11 rodadas. É muita incompetência, pô. Bastou que Tiago Gasparino e Henrique Ambrosini passassem a ditar os rumos. Porque quem estava ditando os rumos era Daniel Paulista. É perder, desculpa. É perder praticamente 1/3 do campeonato inteiro junto, assim, ó. Foi isso. Foi isso. Acabou, só 1/3. Vamos lá, ó. Entrega. Entrega. Porque Daniel Paulista estava protegendo o esporte de 3 nomes. Daniel Paulista protegia o esporte de 3 nomes. Tiago Gasparino, Henrique Ambrosini e Rafael Campos. Tá? Daniel precisava enfrentar esses 3 para fazer do esporte competitivo. Sem Daniel, esses 3 construíram isso daí. Tá? É assim, é difícil, assim, realmente é difícil. Vamos ler mais alguns superchats, Márcio? Por isso favor. até, Fred, eu acho que foi no programa de ontem que eu tava aqui acompanhando antes da gente fazer uma outra gravação e Cássio levantou, pô, foi justamente sobre a data da eleição. Aí fez a contagem regressiva. São tantos dias aí eu ali comigo mesmo. Essa gestão nunca vai acabar. Vai A gestão demorar. Yuri Romão Vai demorar. nunca vai acabar. Porque não será esquecida. A herança vai permear por muitos anos. E por mais que as feridas, Ainda em tem um algum conselho. momento... Em 26 ainda tem um ainda conselho. E por mais que as feridas, em algum momento, possam ser curadas, remendadas, uma cicatrizinha aqui, ó, tu sempre vai lembrar. Nunca. Tu vai esbarrar e vai... Caramba, Yuri Romão. Eu vou ler mais alguns superchats, tá? Porque para não deixar aquela série de superchats pro final do programa, eu vou ler o de Gley 1301, tá? Como pode um técnico piorar tanto um time quanto o César está fazendo com o Sport? Com o Daniel, o time corria e brigava. Com o César, o time rasteja. Cauê, como é que César conseguiu piorar tanto esse esporte? Mexe completamente errado. E você vê o time desorganizado. Espaçado. Você vê o time exposto.
não é por acaso. Vários jogadores foram diluindo. Ramon, que foi um jogador que a gente questionou muito da chegada dele, da escolha dele, até porque o Sport ainda gastou 1 milhão para trazê-lo, vem se dissolvendo diante das escolhas de jogo de César. O Sport é um time que se tornou altamente vulnerável porque se expõe. Os gols que o Sport toma hoje de contra-ataques, o Sport não estava jogando na ilha, não estava jogando no desespero para se salvar. E o Sport simplesmente toma o primeiro gol no contra-ataque ali, todo mundo correndo para trás, no desespero. O outro gol também, outros vários lances. E é um repeteco de episódios, de lances, que se você for ver nos últimos jogos com o César, é o que acontece. Exatamente. Os jogadores correndo desesperado para trás, um amontoado de jogador sem saber o que fazer. Porque o time é desorganizado. Porque quando o erro acontece, o time está exposto do meio de campo para trás. Porque quem arma não organiza. Lógico que pode ter um pouco da questão sintomática do descenso, do fim chegando. Então, às vezes, você pode não correr mais um pouquinho que você poderia correr. Mas a desorganização tática e você olhar para o banco e saber, como a gente disse no último jogo, 42 minutos, chamar Sérgio Oliveira, entra aí, aquece. Você não tem respeito. Você não se dá o respeito dos caras. E é lógico que nem da profissão, de qualquer profissão, quando você é subordinado de alguém que você sabe que aquela pessoa não tem competência, não é que você vai se insurgir contra aquilo ali, mas você se incomoda. Você se incomoda ser guiado por alguém que não está na função correta. Se César tem competência para outras coisas, que achem o espaço dele, que achem o local de trabalho dele. Porque ele pode ser competente em outras funções, não nessa daí. Como foi um zagueiro competente? Porque ele vai continuar implodindo, porque ele vai continuar colocando Léo Pereira, 45 minutos de centroavante. Pô, queria fazer um teste. Vou botar aqui, eu não tenho confiança. Pô, não vou botar paciência, por mais que tenha levado pro jogo. Pô, você levou, então tá livre. Mas vamos lá, vamos dizer que é peça figurativa para completar a viagem. Aí bota os meninos, porra. Por que não tá Nem se botando? inscreveu. Nem se inscreveu o jogador da base. Aí, mas vamos lá. Aí, porra, botei Léo Pereira de centroavante no segundo tempo, 10 minutos. Deu em nada. Pelo contrário, um lançamento que queimou a jogada porque simplesmente não sabe esperar a linha de impedimento. E ele estava a um pé da linha de meio de campo. Pô. Era simples. Era só observar a linha de meio de campo. Ou seja, não precisava nem olhar para zagueiro. Queria sair de cara. Mas é um jogador que a gente já sabe que tem suas deficiências. E aí, por que César não consegue enxergar? Porra, 10 minutinhos. O que eu pensei ali não deu certo. Deixa eu mudar. Que você pode tentar. Você pode arriscar. Você pode ser inquieto com as coisas. De tentar achar alguma coisa diferente. Diante da escassez de soluções que o esporte tem. Mas também entenda que quando não dá certo, você precisa tentar fazer diferente. Não simplesmente abraçar a incompetência. E achar que a incompetência, em algum momento, vai sorrir para tu e te dar uma chance, César. Porque tu é um menino bom. Não vai. Não vai, porque só quem se afundou com essas escolhas foi o próprio César. Tá pagando pelas escolhas, pelas suas decisões. De não olhar e bater no peito e ter a consciência de dizer, pô, não dá para mim não, pô. É isso, tá? Trazer mais um superchat, tá, pra tela, de Matheus Vasconcelos, tá? Valeu aí pelo apoio, Matheus. Grande abraço, velho. Obrigado aí pelo apoio ao projeto. Matheus diz o seguinte: no final de cada jogo, todos repetem o mantra: trabalhar para terminar bem o campeonato. Aquelas entrevistas pós-jogo, né? Entrevista pós-jogo, no intervalo. E aí, o que é coisa? Não, agora foi ouvir o técnico lutar para empatar e depois virar o jogo. Assim, Mas o que sempre se vê no jogo seguinte é a pior atuação do clube. Não existe respeito à camisa.
não há a mínima empatia com a torcida e com a instituição. Repito, tá, Matheus? Havia. Com o Daniel Paulista, havia. O time correspondia, estava muito próximo do seu teto, porque tem um teto baixo, Exato. mas o time jogava próximo do seu teto. A torcida entendia, ia aos jogos, torcia. Detalhe, a torcida não estava indo ao jogo achando que o time ia escapar do rebaixamento. A torcida estava indo aos jogos para ter o prazer de ir a um jogo no Campeonato Brasileiro, ver o jogo, torcer, como foi contra o Fluminense ali, Isso. briga, faz o gol no final, comemora. Sabia que o Z4 era uma Isso. realidade. Mas você vai jogar, cravada. ver os jogos, atrapalhar um time, É isso. tirar onda contra a torcida, tá? Veja só, havia competitividade, havia um trabalho. Daniel Paulista ele foi destruído por esses caras, de Yuri Romão, Rafael Campos, Thiago Gasparino e Henrique Ambrogini, foi destruído por esses caras por ter dado uma entrevista citando os problemas por alto que o mesmo presidente tinha dado a entrevista no dia anterior, falando isso e dizendo a importância de tomar decisões duras para começar a trabalhar 2026. Havia um fio condutor, repito, o esporte. Esses gestores de futebol que levaram o Daniel Paulista à saída, eles cortaram o fio condutor para o esporte ter uma transição segura. Se Daniel Paulista tivesse até agora no esporte, nesses 7 jogos, vamos dizer que o esporte tivesse perdido 4, vencido 1 e empatado 2. Não era nem a média dele, tá? A média dele era melhor. Mas tivesse perdido 4, ganhava do Juventude, empatava com o Vitória. Pelo menos a missão ali final de. Cauê, a gente tava aqui falando, Apagar sabe o quê? recordes negativos. Sabe como é que ia ser esse programa? Olha, como é que foi Barleta hoje? Pô, Barleta tá entrando ali. Ó, Mateuzinho Barleta. O Enem que a gente tava dizendo, o Enem de 26. Porra, Lucas Lima, ó, se conversar com ele dá pra ficar. Pô, como Rivera tá bem? A gente estava nesse tom. Nós estávamos com esse tom. Foi uma decisão do esporte cortar o fio condutor de 2025 para 2026. Veja só, é que eu digo, tem que entender muito pouco de futebol ou ser muito egóico. Olhar só para o seu, para as vaidades e arestas que você tem dentro do clube. Porque assim, se você está olhando para um clube que está rebaixado, eu penso nisso, tá? Se eu sou gestor de futebol de um clube que está rebaixado, todo mundo sabia que o Sport estava rebaixado. Sim. Eu sou gestor de futebol de um clube rebaixado. Eu olho e digo, peraí, o que é que eu preciso? Vamos trabalhar sério aqui. Ali não se falava que o Yuri iria sair do clube. Ou seja, era possível haver continuidade do presidente e do próprio gestor. Afinal, Henrico e Thiago Ali era Gasparino... trabalhar pelo day after. Então, Depois eles tinham a favor dele terem trazido os caras que melhoraram um pouco o time, o próprio Sim. Daniel Paulista, que eles não queriam, podia ter ido para conta deles como algo positivo. Então era assim, ó, vamos conduzir aqui esse fio condutor, porque com esse fio condutor, quando chegar ao final do ano, a gente vai tentar negociar os caras que não estão jogando, a gente vai ter uma base, a gente vai começar esse campeonato pernambucano aqui com uma basezinha boa, a torcida gosta um pouco do time, vamos jogar esse campeonato, vamos ser campeões, vamos fazer uma Série B boa e vai valorizar todo mundo, a gente volta para a Série A, 3 anos de trabalho no clube. O cara, qualquer gestor de futebol, sério, pensaria, se você está em 25, morto, rebaixado, o que é que você pensa? Deixa eu fazer agora a condução para 2026. E não precisava nem ficar com o Daniel, Fred. Veja, a entrevista incomodou. Só, entre eles. Pô, treinador sacaneou com a gente. Na linha de raciocínio deles, né? É. Mas beleza. Deixa ele. Ele vai conduzir até o final. Isso que você contou. É isso. Agora, final do ano, vamos ver se ele vai continuar. De quem é a caneta para resolver? Não é isso. nossa. É. Então pronto. Mas deixa para... Aproveita para pelo menos, depois que depurou tudo, tirar o mínimo do mínimo do mínimo. Então os caras não conseguem nem ser inteligentes. Porque o problema de ser apontado algo contra eles é tão grande,
Os caras não aceitam. Mas, assim, eu sou muito. Já tá Não repetitivo. aceitam. Tô sendo repetitivo demais nisso. Mas, assim. É, aquela respirar aqui e tal. Achar palavras. Achar as Abre, palavras. cadê o dicionário? Abre o Achar as dicionário. palavras. Porque, assim. Não é possível que ninguém, assim. Pô, acho que eu já falei isso nesse programa já, inclusive. Não é possível que ninguém se dê conta de que, por exemplo, essa relação que teve, que já aconteceu em duas oportunidades, tanto com o Daniel, com o Derek, a forma como o esporte vem sendo conduzido de uma forma geral, que ninguém absorva isso com, ó, isso vai respingar na gente em pouquíssimo Isso. tempo. As pessoas, ou então, as pessoas lá fora não estão enxergando como a gente enxerga aqui. Será que não tem como a gente, pelo menos, porque assim, é só ver a carta renúncia de Yuri. Ele pensa uma coisa, ele pensa, ele, assim, ele. E eu acho, mas infelizmente ele se cercou de pessoas que realmente pensam como ele para tudo. E isso é muito ruim. Isso é Porque- muito ruim porque. Só concluindo, Caio, é porque nesse caso, nessa parte da condução, na hora que você tem decisões tão óbvias que podem ser feitas e que poderiam ter amenizado. Veja, como o Fred falou, o esporte já estava rebaixado. Mas não precisava estar perdendo 9 jogos seguidos, não, pô. Não precisava já estar comprometendo 26, Isso. já está comprometendo 26 em trabalho, na questão anímica dos jogadores, na parte técnica dos jogadores. De repente tem jogador que já perdeu também a vontade de ficar no clube assim. Nada disso é ponderado. Tipo, nada. Aí é quando o cara acha que, que a água passou do vaso, aí o cara vai para dar uma coletiva de passividade, sendo que ele faz parte do processo, meu Deus do céu. Isso, pô. Os caras Assim. não. Assim, ou não Eles estão entendem, falando, fingem. eles estão falando para quem? Veja, pronto, acho que eu cheguei. Eles estão falando para quem? Quem é que eles acham que está do outro lado? Assim, eu acho que é muito idiota do outro lado. Quem é que eles estão falando para quem? Que estaria Henrique foi acreditando para naquilo? futuros empregadores. Tá falando exatamente para quê? Porque o torcedor do esporte não come essa conversa desses caras há muito tempo, pô. É recado para quem eles querem direcionar. Não é para o público geral. Pô, tu falou uma boa. Será que de repente é mostrando pro mercado para dizer É que é o cara que isso. Ou consegue. para os candidatos a presidente do esporte. Porque aí na entrevista lá para fora de emprego, quando for. Foi lá viu e cobrou fez e tal. mais o presidente, né? Porque uma fonte, Presidente. uma única fonte me falou que quando conversaram com ele, gostaram dele. E outras são tomadas de decisões que, assim, uma coisa é a gente aqui escolhendo palavras no dicionário aqui da gente para o que é que a gente vai dizer. Aperta o botão? Não, os caras têm tempo Exatamente. para conversar, para decidir, para digerir uma entrevista de Daniel e pensar. Os caras têm tempo para, depois que escolheram por César, de pensar aí qual é o plano A, B, C, D, E, F, mas tem que ter. Os caras têm tempo pra, fulaninho tá chorando ali, porque Derek chamou ele de feio e foi pra casa. E aí, a gente vai fazer o quê? Vai mandar embora? Não vai se mandar? Como é que vai ser? Então, os caras tiveram tempo pra pensar, pra raciocinar, pra debater, pra conversar. Não é simplesmente chegar aqui e falar é errado, pô, foi no calor. Não, os caras tiveram tempo. E os caras erram com tempo. Os caras erram tendo pessoas para dividir os erros. Os caras erram deliberadamente. Não sei. Porque buzinar no ouvido de César como o anjinho do mal. Leva Kevson, que é o que deve ter acontecido. É deliberadamente. Pesado, tá? E E aí aí eu acho que a gente já devia ir para as análises do campinho, tá? Enfermeiro César, abre o caminho aí da porta do Hemop. Enfermeiro? Tá bom, deixa enfermeiro. Hemop, pô. Hemop é Enfermeiro, pô. Enfermeiro. A gente trabalha com pá, porra. Não é o cara do ML. Porra, Enfermeiro não, porra. Enfermeiro ainda tem esperança, porra. Ajuda, faz um curativo, salva a galera, porra, dá uma injeção. Não, César do ML. César, porra. Horroroso. Horroroso. Veja só.
É o que a gente leu ali, pô, na Mas- mensagem. Se existia o verde Paulo César, tem o vermelho César. Vermelho agora. César agora, Veja só, vermelho vermelho César. César. Veja só. É o que aquela mensagem de Cauã Reynolds mandou pra gente. É aquilo ali, ele definiu. Veja só. César está nos obrigando a, nas entrevistas com os candidatos a presidente, a gente empurrar os caras na parede para os caras prometerem demitir César. É foda. Veja que loucura. Não é nossa função. Qual a sua plataforma de governo em relação É. a César? César Lucena é vermelho, já veio pronto. O nosso diretor deixou nem a gente debater. Gabriel é o único que Bem, pode ter, mesmo com 3-0, uma avaliação positiva, né? Fez Bem. grandes defesas, né? Aquela mesmo que a gente viu aqui. No cantinho. A que primeira, se fosse Kaique era agora, era Kaique, 1x0 ali, pô. se Não fosse tinha como Kaique, pegar Kaique aquela bola. Chegava nunca. Só o Kaique de Bahia Esporte. Foi o único dia que Kaique pegava aquela bola. Caramba, como é que pode? Pegou pra cacete naquele dia, não foi? É aquele Esporte Bahia, mas foi. Se fosse Kaique, o Anjinho ia puxar ele assim na terra. Fica assim no gramado, Kaique. Então, bem pra Gabriel, tá? Bem, Veja, Cauê. deixa, pra manter a tradição, bem, pra bem. mim é amarelo. Não, veja só. Pegou muito. Pegou Oxe, muito, pegou. porra. A do impedimento. Aqui tá de impedimento. O que ele fez? O que ele Ai, fez? É porque é 3x0 no Keigo, não é bem. Pelo amor de Deus, Ele é porra. bem, o time tá Veja, rebaixado. Não, veja só. Sim, é não prático. fosse Gente, o homem. já tô brincando, eu não vou debater, argumentar com A última do impedimento. Aquilo é um milagre, pô. absurdo. É. Veja, se não fosse ele e o VAR, pra ser honesto hoje, o VAR foi honesto. Conseguiu aquela Era os 6. bola ali. O Losetti ia ficar feliz. Losetti com 1x0. Losetti Veja fazendo só. conta 1x0. que só. Não, ele fazia aquela continha dele com 3x0, beleza. O jogo tava 1x0. O cara meteu assim o comentário. Se o Santos E fizer só 5 tava- e hoje. o VAR só tava ganhando de De 2 não, a é. 1. Se o Santos fizer 5 hoje. Porra. Ele já tava assim pro final do jogo pensando, dá pro Santos abrir um Porque se fosse 1x0 com 10 minutos, beleza. Mas era 30. Eu olhei pro relógio quando ele falou isso. Era 30. Foi um pouco. Foi no escanteio que saiu 2x0. Que ele deu essa secada. 37 minutos ali. Se esse joguinho aqui for 5x0, você tá com a porra, meu irmão. Dá 2 dedinhos de respeito. É o Não que X mereça o do respeito. Inter. Meu amigo. Vamos lá. Rafael Thierry, Cauê. Entre mal e razoável. Mal, deixa eu mal, ver. mal. Então, pronto. Agora eu vou dizer uma coisa, viu? Hoje ele vai no mal porque foi 3x0, né? Porque escolheu errado a marcação do primeiro gol. Sim. Era pra ter Mas fechado. eu tava assim, tentando. Eu lembro aquela bola que vai na cara Mas dele. sabe por que eu não vou dar muito mal? Nem pra ele, nem pra Ramon. O time tava esculhambado pelo treinador. Porque Pô, tem um momento também que é o seguinte: Rafael Thierry já tá começando também. A gente tá carregando muito em Rafael Thierry. Mas não dá pra ser zagueiro do time de César, não. É isso. Zagueiro Tá do time de esculhambado César. demais, pô. Cássio não deixa a gente dar bem pra Gabriel por causa de César, pô. O cara levou hoje, veja só. Fez 3 defesas muito difíceis, mais umas 2 difíceis. Ou seja, ele levou 8 bolas de gol na barra, pô. 8 bolas de gol na barra. 3 passaram, 5 não passaram, pô. Tá? Quer dizer, uma nem foi bola de gol. Um zagueiro chutou nas costas do cara e a bola entrou. E Pelo no amor de Cascal. Deus. Ramon foi um pouco melhor que Thierry, tá? Mas vai de mal também pelo Também. pacote. Tá. Agora, os 2 laterais, veja só. Veja, o caro. O menino de Cássio. O caro dá muito trabalho pra cuidar, meu irmão. Assim. Veja, Ele agradece salvar hoje. você não devolve Veja, um adotado, não. O caro tá dando muito trabalho, meu irmão. Caramba. Vai ajudar em 26. A gente não. Veja, eu já larguei. Eu também larguei. Veja que eu era resistência. Eu achava que Série B dava. Eu Não, não. tentei, mas o jogo contra o Flamengo pra mim foi o limite. Não, veja Cara, só. eu fico pensando, Aquele jogo do Flamengo, assim. a- Esqueça o dinheiro, esqueça o. Eu sei que é muito zero, mas esqueça. eu já O esqueci. Sport simplesmente trouxe esse jogador emprestado, sabe-se lá de onde, blá 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 blá. A gente passaria, assim, daqui a alguns tempos, falando assim, meu irmão, que lateral fraco que o Sport teve, blá blá blá. Mas é quando. Aí eu esqueça do primeiro momento disso. Mas é quando você
Porque foi muito. São atuações fraquíssimas, de forma geral, ao longo do ano. É quando você lembra quanto custou. É um negócio assim de maluco, pô. Você perdoa Vini Faria. Pô. Não. Veja, Aqui, ó. Tem fogo, pô. ganhamos o jogo aqui com a América. Aqui, ó. Aqui, ó. Foi um ponto aqui, ó. Não. Agora, como eu já disse, Matheus Alexandre pode ir com Yuri. Veja Por só, mim, Matheus pode levar de Alexandre, segurança. Matheus Alexandre é o tem seguinte. porte. Matheus Alexandre é o seguinte. De todos esses caras que implodiram com o esporte, eu tentei ao máximo procurar as qualidades, as virtudes, entender que Matheus Alexandre pode ser útil em alguns contextos, como foi útil no Cuiabá. Ele não foi um lateral. Ele não foi no Cuiabá o que ele é no esporte. Não Não, foi. ele não foi horrível. Ele foi super valorizado. É. Mas ele não foi horrível. O pênalti que ele faz hoje, e foi pênalti, tá? O lance dele foi pênalti. Foi anulado porque o jogador Zé Rafael sai de uma posição de E impedimento. toca em Ramon, E toca em que Ramon. vai cortar o lance, é Mas tocado por... a bola estava sob domínio de Matheus Alexandre. Na saída da área, a bola escorre do pé dele, o jogador passa à frente, ele derruba o jogador. Não tem condição não. Pô. Isso aí que ele fez, ele faz na Série A, no Pernambucano, na Série B, ele faz em qualquer jogo. Então, assim, é melhor muita ter perna, pô. é melhor ter um lateral nota 5 do que um inimigo. É um caranguejo numa panela de pressão. Pô. Caramba, se fosse para nota. não, Se pô. se fosse nota 5 hoje em dia, tava bem demais, meu. Não tem a É. menor condição. Não tem. O Sport Não consegue, tem. Cauê, trazer um lateral Consegue. nota 5, Consegue. pronto. Consegue. Qualquer lateral, que diga assim, ó, esse cara aqui foi reserva do Operário. Pronto, traz. Veja, a gente já debateu aquela... onde desovar Matheus Alexandre. Onde, porra, um clube em Portugal tal. E aí não precisa Eu pagar já nada ao tô- Sport, não. Eu já tô naquela de Pode levar. Botafogo de São Paulo. Qualquer um. Qualquer um, Londrina. pô. Pagou o Londrina. salário, vai. Não precisa pagar Pagou, nada ao Sport, não. leva. É, só o Se salário. der certo, esquece. Esquece. Pede nem Se notícia, der pô. certo, se der certo, ó, o Pix é esse. Eita, vendi aqui. Não preciso nem saber não, bota na conta aí. D2. Que vai estar devendo alguém, né? Mas então- tá, ó, a conta, o Pix não é meu não, ó. O Pix é depois. Depois só manda o cara me acertar dizendo quanto eu continuo devendo aqui, aquele fiado. Faz o aquele seguinte, fiado. tem quanto aí? Tem quanto aí? É quanto pra vender o Matheus? Eu vou mandar aqui 3 boletos da Neo Energia. Resolve pra mim aí. Resolve. Não, aí alguém grita. Vai na lotérica Não, aí. não, alguém, calma. São 6. O teu do CT também. Tem 3 da ilha. Deixa eu dar uma aí. dica ao Sport. Permuta. Não dá pra colocar energia solar na Ilha do Retiro, não. Não aguenta não, já. Onde? Um jogo? Não, o jogo não, pô. O dia a dia do Sim, clube. Sim, No lógico. teto, quando tiver teto. No teto, quando tiver teto. No Lacerdão é assim. Naquela parte de Teto, cima da no ilha. CT. O Lacerdão funciona com E no energia CT, solar. pô. A parte de cima da ilha. Veja, hoje em A dia, parte hoje em dia, administrativa. inclusive, Fred, hoje em dia nem precisa disso. Hoje em dia você compra energia Sim. de outro e paga Mas, mais barato mas por tem isso. tem muito terreno no CT, por exemplo. Você E- pode botar e placas você ali. Pode botar placa. Pronto. Enquanto não começar a construir o outro, pode botar lá. Porque não vai, né? Não vai. Vermelho César Então, pra Matheus assim, Alexandre, mete pelo amor de placa. Deus. É. Vermelho César pra Matheus Alexandre. Verde hoje só a parede. A gente nem botou a parede vermelha hoje. Pra combinar Não, com vem o você campo. inventaram aqui pra Gabriel. Não, mas foi, pô. Luan Cândido já era pra mim, viu? Mostrou a face dele. Agora Mas sim. aí que tá. Aí tu tá caindo, igual, tu tá caindo na armadilha. Não é barato. É. Mas Tu veja, tá Luan caindo na Cândido, armadilha que tu falou. Ou seja, Mas é isso jogadores que poderiam ser úteis estão mesmo. sendo Só que descartados. ele tá jogos que estão sendo- preguiçoso. Mas, meu irmão, aí que tá. Mas você tá descartando. Não tô dizendo que tem que ficar, não é isso não. Mas você tá descartando um jogador a partir de uma sequência que não dá pra extrair absolutamente nada. Só isso, só esse tipo de coisa, só descarte. É uma sequência que você não pega ninguém e fala, pô, ajudou aqui, o cara apareceu ali. É uma sequência de descarte. Ó, não serve. Pô, é só pra isso? Veja, se for só pra isso, realmente sai todo mundo. Então, assim, Luan Cândido, antes dessa sequência, era útil. Muito útil. Então, assim,
Então calma um pouquinho, pra não Sim, descartar é. o cara a A partir de... minha questão com o Lucas Cândido, além disso, e também das ponderações de Cássio, é que Lucas Cândido é um jogador que tem um salário Luan, que. né? Luan. Toda vez eu chamo de Lucas Cândido. Lucas Cândido é Ponte Volante. Preta, né? É, volante que foi do Atlético Mineiro, tá na Ponte Preta. É porque veio primeiro que ele. De Luan Cândido, é que não é um salário dos mais comportáveis para um esporte. Pesado, pesado. Não é um jogador que o esporte vai ter qualquer lucro em cima, vai ter o lucro técnico dele estar jogando. E por mais que tenha sido algum dos poucos jogadores que tenham salvado, não foi aquele jogador que você olhou, pronto. Não foi Rivera. Não foi. Então, eu acho que dentro dessa equação, se o Sport conseguisse achar um lateral esquerdo que conseguisse ser seu, um ativo seu, para você valorizar e jogar, e que tivesse o mesmo potencial de Luan, eu acho que vale mais uma aposta de algo que é seu do que da vitrine, por mais que seja numa Série B, para Lucas Cândido. Então, eu penso também nessa equação de valorizar o que é meu. Talvez o Sport esteja no próximo ano, Filipinho de volta aí. Isso. Acho o Luan melhor que o Filipinho, mas talvez para uma B É. dá para começar e depois... E tem Cariús, né? Porque vai ter Cariús, né? Tem essa herança. A herancinha maldita Isso. de quem jamais será esquecido, de quem jamais vai embora. Então, assim, talvez para início do ano, se Filipinho voltar, se não tiver proposta, talvez seja começar o ano com os dois e ver qual é. Isso. Sem agonia. Eu não me lembro se a janela vai ser em abril, Cássio, tu lembra se já foi posto isso daí? Eu acho que não detalharam, não. Não detalharam ainda não. Mas possivelmente eles vão botar Não, uma vai ter uma janela antes da Série B, pô. Tem a janela do fim dos estaduais, sempre tem. Então Tem vai que ser uma ter. janela fevereiro, de um mês. Março. Março. Vai ser ali 8 de março, eu acho, quando acabar o estadual. Uma janela curtinha. Curtinha, que é a mini janela. de- É a mini a mini janela. janela. Então talvez ali a gente já possa mensurar se Filipinho Tem que voltar. ter as mensurar estaduais. um pouco Filipinho, Sim. Cariús. E se não der, vai ter que dar um destino de trazer alguém. Veja só. Everton e Filipinho, pra mim, tem que voltar os dois. Porque são do esporte, não são caros. E, meu amigo, do jeito que o esporte tá escolhendo presidente dia 15 de dezembro, Tem que começar com alguém. Vermelho César pra Luan Cândido, tá? E Vermelho César pra Lucas Cal. Também. E Vermelho César pra Adriel, que entrou perdidaço no jogo. Culpa de César. Mas vai fazer o quê? Aqui no 45 minutos ninguém é café com leite. Não. Tem uma bola que o coitado do Adriel vai marcar, a turma vai pra cima de. Acho que não era Aderlan. Aí Adriel olha o jogador do Santos que vem de frente pra ele pra marcar. Quando ele vira o rosto pra ver onde tá a bola, o cara passa das costas dele e recebe, pô. É Coitado. brincadeira. E mal pra Rivera. E mal pra Rivera. Mal pra Rivera. É outra vítima. O Rivera de César Lucena, a gente estaria dizendo que era um absurdo o Sport ter pago 17 milhões nele. Porque com o César Lucena, Rivera Porque assim, não tinha como jogar. é como se estivesse dando machadada à toa. Pra ver se encontra alguma coisa no terreno. Puf, dá um corte aqui, aí tá só. Aí dá os botas errados. Porque tá o time completamente perdido, completamente desorganizado. Lucas Lima, Também. mal. Até porque o primeiro gol sai de um erro grave dele. Mal. Não foi muito mal, não, porque é esforçado, dá uma bola, isso. gira. Mas é a mesma coisa. Rivera não consegue ser muito mal. É. Mas assim, o contexto implode tudo. Implode pô. tudo. Mateuzinho. Mal também. Não, também não tem. Um Assim, pouquinho melhor do que vinha, viu? Gostei um pouquinho de Mateuzinho hoje, mas mal. No conjunto. É a ele mesma foi coisa. mais participativo com a Isso, bola. é. Eu achei ele quase razoável. Mas eu escolho mal. Eu escolho mal, tá? Pablo, Mal também. mal também. E Léo Pereira, E o sócio filho de César Lucena? César. Sócio de César, assim. O drible na parede foi pau. Até aquela tentativa A de primeira drible bola na do parede. jogo, que ele deu um drible nele mesmo. Que Pablo ajeita a bola pra ele dá um drible nele. Isso é um. Não, foi porque perdesse o primeiro lance, que foi uma bola que Pablo sozinho entrando na Eu área, tava aqui. Pablo ficou louco com ele, eu vi. Léo Pô. Pereira com a Eu vi, cabecinha eu vi, abaixo eu vi. dele. Tuf. Eu vi, deu um chute pro nada de esquerda. É muito incompetente, meu
Velho, nas tomadas de decisão. É Tem pra se que ir fuder, para não é pra falar se outra fuder. coisa. É, não é isso, veja só. É um teste. Como diria Atos, não pode andar só na rua. É. Aí cada um interpreta do seu jeito. Pronto. Não, não tem nada a ver com violência. Não, É, não é isso ser- não. é posicionamento. Dirige o carro. Rapaz, com o dinheiro que ganha, dirige, né? Dirige. O que quiser, provavelmente. Tá, hoje em dia tem piloto automático, tem tudo pra Tem o Waze, né? Entra à direita, direita. tudo. Aquele lance do drible com 3x0. Da porta, da porta. Meu irmão. Esqueceram de abrir a porta pra ele. É. Esqueceram de abrir a Foi porta. exatamente isso. Cara, Ele ia pra cadê a porta debaixo da perna? Não viu, não, foi? Caramba. Foi exatamente isso. Ai, meu irmão, tá foda. E Orhan muito mal também, né? Veja. Esteve em campo. É o Kevson, cara, viu? Veja. Teve o. É assim. É feio até o que eu vou dizer. Não, a gente tá De fudido. Vê só, vocês. daqui 2 jogos vai sair as palavras que a gente Veja. quer. De Vai começar a Não, sair. não, vai vai lá. aguentar. É feio você torcer assim. Porque o mal aconteça, que é uma lesãozinha do cara. Mas com o Cauê está doido. Quando ele Quando ele é, sentiu a coxa, disse, pronto, tá fora do campeonato. Pronto, graças 2 a Deus. joguinhos, né? Uma 2 semana joguinhos, só, pronto. Pronto. É Feliz muscular, Natal, né? é muscular. Pronto, estamos livres. César, essa cota aí, tu não vai ser obrigado a botar, não. Nem que seja alguém pedindo da tua cabeça, pronto. Estamos livres de Hugo. Pronto. Ai, meu Deus do céu. E assim, é um jogador caríssimo, mas que entrega, meu Deus do céu, assim, muito pouco. Mas assim, tá com um cara que é o último ano dele nesse patamar, assim. Não, caiu de patamar. Não é possível mais que alguém da Série A. Só se for a Chape que ele foi direitinho lá. Veja, se Aí algum ano que vem é dirigente. 7 gols e 6 assistências, viu? Se algum dirigente, mas não faz isso há muito tempo. Se algum dirigente pegar um DVD dele, quem tiver do lado e já tiver assistido 45 por algum minuto, entrega o DVD aqui da gente. Falando de Johan. Pronto. Cariús e Ederlan mal, no conjunto do mal ali, não tiveram maiores muito. participações, Já mas não tinha- dá pra ser razoável. É mal. E Romarinho sem nota, tá?